Hoje nós estamos aqui no nosso podcast recebendo o famoso autor Miguel de Cervantes para falar um pouco dessa trajetória e de como ele criou a obra tão famosa, Dom Quixote. Primeiramente, eu nasci em 29 de setembro de 1547, em Alcalá de Henares, que é um pequeno município na Espanha. Devido à falta de documentação da época, minha vida é cercada de mistérios e de estimativas. E antes de eu me dedicar às letras, eu fui um homem de armas, que era o período no qual eu me orgulho muito, porque eu fiz parte da Armada Invencível, que era a mais famosa das esquadras da Marinha Espanhola, e eu lutei na Batalha de Lepanto, em que a Espanha venceu os turcos. E aí, nessa batalha, eu sofri um ferimento bem grave que limitou o movimento do meu braço esquerdo, para a glória de la mano derecha, como eu digo no prólogo da segunda parte do Quixote, de 1615. E em 1569, eu fugi para a Itália após esse ferimento. Em 1575, eu fui capturada em Argel, onde eu fiquei presa até conseguir pagar meu resgate, em 1580, no caso. Vivi também em Portugal, entre 1581 e 1583, e no ano seguinte, quando eu finalmente voltei para Castela, me casei com Catalina de Salazar e passei a viver em Esquivias, que era o povoado de La Mancha, de onde é minha esposa. Então, o senhor já havia escrito algumas obras e poemas também, mas um pequeno e sofisticado público apenas conheceu após a publicação de seu primeiro livro de ficção, que é a Galateia, que foi editado, né, em 1585. Mas e depois disso? Então, depois disso, em 1597, ele foi preso e eu passei a dedicar a construção da história de Dom Quixote de La Mancha, que foi a obra que teve na sua primeira parte publicada em 1605 e se tornou um ícone da literatura mundial. E o que você pode falar sobre a história desse livro, assim, rapidamente, um resumo? Então, a história do livro ela vai se basear num romance de Dom Quixote de La Mancha, que vai contar a trajetória de Alonso Quijano, que era um senhor fidalgo, que é obsessivo pela leitura de livros de cavalaria, que eram muito populares na época. E aí, na história, ele acredita que ele pode se tornar um cavaleiro andante, e a partir de então ele faz na sua mente mesmo viagens nos quais encontram com damas em apuros, gigantes, monstros e até moinhos de vento que na cabeça dele eram personagens reais. E aí a história também vai mostrar ele combatendo injustiças e o personagem enfrentando situações que o levam ao ridículo, mantendo uma postura e uma figura de uma pessoa heróica. Sim, sim. E o que você enxerga como a missão do personagem de Dom Quixote? Na história a gente acaba vendo que é claro que Dom Quixote ele sonhava em tornar o mundo um lugar melhor, o que leva as pessoas ao seu redor a o chamarem de louco, porque ele confundia a realidade com os sonhos que ele tinha. E isso acaba sendo um exemplo claro para nossa vida, porque a gente tenta realizar os nossos sonhos, muitas vezes a gente é chamado de louco e acabamos não realizando. E aí Dom Quixote vai ensinar pra gente que o alcance dos nossos sonhos só é possível quando a gente acorda, quando a gente se movimenta para poder realizar isso. E mesmo que a gente seja visto como pessoas loucas ou pessoas aventureiras, no final essas mesmas pessoas vão olhar pra gente de outra forma, como exemplo de pessoas corajosas e que são persistentes. E aí a história de Dom Quixote vai conduzir a gente a pensar na vida, a despertar a vontade de lutar por um mundo melhor, um mundo mais justo, mais livre, mais humano. E cada aventura que é relatada no livro é um mergulho em nós mesmos. Leva a gente a lutar contra os nossos preconceitos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Don Quixote ele vai nos ensinar que a vida é perfeita do jeito que ela é, e que com vontade, dignidade e persistência, e também com pessoas certas do nosso lado, como o seu amigo Sancho Panza, a gente pode mudar o mundo por onde todos nós pertencemos. Quixote então convenceu-se de que sua missão era tornar a província de Mancha, na Espanha, repleta de livros de aventuras, caracterizando-se como cavaleiro por meio de uma armadura velha e enferrujada. Assim, o senhor inovou a literatura da época, né, ao reunir na mesma narrativa características de diversos gêneros literários, discursivos e também da poesia. Foi experimentando formas novas, trouxe elementos do romance pastoril, da comédia, tragédia,
dos relatos orais, do teatro também. E por isso surgiu, né, um novo modo de escrever os romances. Como também disse uma professora chamada Rosângela, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Uma das obras mais editadas no mundo, em 2002, Quixote foi escolhido como o melhor livro de todos os tempos, por um conjunto de 100 escritores de 54 países, e uma iniciativa do Instituto Nobel, na Noruega. É um testamento da humanidade e é um livro que foi muito popular em sua época e tem elementos que são fundamentais para a história da literatura mundial, não somente da Espanha, como afirma também o Jorge Agulo Coves, que é um professor de língua espanhola do Instituto Cervantes de Brasília. Então, o que você tentou passar por meio dos personagens aos leitores? Meu intuito, ele era ilustrar a grande variedade de seres humanos. Eu não fiz uma obra que tem só personagens da nobreza, mas muitas das camadas mais populares. E registrei o seu modo de falar, o modo de sentir e também o conflito desses personagens. O relato de questões históricas importantes também aparecem no enredo, mesmo dentro de uma paródia. É inserido questões socioculturais muito sérias para aquela época, como a perseguição aos mouros, a intolerância religiosa, e tudo isso é feito com um sentimento humano muito apurado. E também há um grande leque de possibilidades do caráter e da sensibilidade humana, por isso há muitas mulheres na obra. A mais constante é a Dulcinea, a amada do Dom Quixote, que representaria o ideal do feminino de beleza, de sublimidade, de doçura. E ela é um personagem que não existe, mas alimenta o mundo do sonho do cavaleiro andante. Outras personagens, por outro lado, aparecem como inteligentes e muito valentes, mulheres que naquela época eram consideradas varonis, porque se considerava que essa firmeza de ânimo, essa coragem, essa valentia eram atributos masculinos. E muitas das expressões elas foram retiradas da linguagem da época. Outra parte eu inventei, mostrando algumas que são utilizadas até os dias atuais e tem suas versões também na língua portuguesa. Sobre a linguagem, os diálogos entre Quixote e seu companheiro, Sancho Panza, tem uma riqueza linguística admirável. O senhor poderia falar um pouco sobre? Escrever de forma que fosse compreensível para todos os públicos foi uma preocupação de a intenção está descrita no prólogo de Novelas Exemplares de 1613, e essa vez seja a característica que me tornou tão conhecido. Apesar de escrever de uma forma culta, a linguagem é muito mais elegante do que erudita, justamente para ser entendida pela maioria das pessoas. Então, gente, agora nos despedimos do autor de Don Quixote, Miguel de Cervantes, e nosso podcast fica por aqui. Até a próxima.